Bom, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa matéria de otimização, tá? A aula de hoje refere-se ao dia 27 de março, que seria o dia da nossa prova, né? Mas por causa do que está acontecendo, a nossa prova foi postergada. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar dando a matéria do segundo bimestre, tá bom? E depois, na hora das provas, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, tá? Então, eu queria que vocês abrissem, por favor, o Excel de vocês, tá? Então, no Excel de vocês, eu vou até deixar aí para vocês, se vocês quiserem, tá? O arquivo para a gente fazer a atividade dourada que vocês tiveram que fazer o simplex por último, tá? Então, isso daqui é a última atividade dourada que a gente fez, tá bom? Que era um problema de bonecos de madeira, do Gepeto. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o solver, tá bom? Para instalar o solver, vocês vão vir aqui em arquivo, opções, tá? Suplementos, ok? Depois de suplementos, aqui no de vocês deve aparecer o solver, tá? Algum lugar aqui. O meu já tá aqui em cima porque eu já tinha colocado ele, mas o de vocês deve estar aqui na parte do inativo. Então vai estar o solver, tá? Vocês vão clicar em ir e depois vocês vão clicar aqui no solver, tá bom? Selecionar o solver e ok. Para saber se o Excel de vocês está com solver ou não, vocês vão vir aqui em dados, tá? Aí vocês vão perceber que tem uma teclinha lá chamada do solver, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar este problema de programação linear, tá? Esse que está aqui do lado, em forma de planilha, para a gente colocar a solução no solver, tá? Então aqui está escrito errado, objetivo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar na linha C5, tá? Então todo mundo começa junto comigo na mesma linha para depois facilitar encontrar o erro, tá? Então na linha D5 vocês vão escrever x1 e x2, tá? E aqui função objetivo, ok? Muito bem. Então logo embaixo a gente vai colocar as nossas restrições, tá bom? Restrição 1, restrição 2, restrição 3. Restrição 1, restrição 2, restrição 3. Tá certo? Quais são os valores da minha função objetivo? 3 e 2. Quais são os valores da minha restrição? 2, aqui só do x, tá? 2, 1, 1, 1 e 1, 0. Ok? Porque não tem x2 aqui na última, tá? Logo em seguida, então a gente pode até fazer aqui, ó, uma frescurinha aqui, ó. Pronto, tá? Eu gosto de colocar numa outra cor aqui. Um azul escuro, talvez. Tá? Pronto. Agora a gente vai colocar aqui a parte de baixo, tá? E também os valores que vem depois na restrição, tá? Então o que a gente vai fazer? Nessa linha aqui, ó, a gente vai colocar, primeiro, quais são as nossas desigualdades, né? Então menor ou igual, aqui menor ou igual e aqui também menor ou igual, tá? Aí depois a gente vai colocar uma coluna chamada utilizado e o disponível. Ok? Então, eu vou colocar aqui também a frescurinha. E aqui eu vou colocar numa outra cor, tá? Então, todo que tiver em azul, aqui a gente vai colocar os valores daqui, do sistema. 100, 80, 40. Eu vou montar primeiro para depois explicar para vocês melhor, tá? Aqui, ó, solução, tá bom? Vou colocar aqui dessa forma, vou colocar da mesma cor, solução, e aqui o valor de z, tá? Que é o valor da nossa função objetivo, que a gente quer encontrar. Aqui, também azul. Então eu vou fechar esse quadro aqui, ó, tá?
ok? E eu gosto de tirar também aqui as linhas de grade. Então vocês vão lá em layout de página e tira a linha de grade, por exemplo, que facilita enxergar, tá? Então esse daqui, gente, é um problema da atividade dourada que eu falei para vocês, tá? Que a gente vai fazer juntos. Só centralizar aqui. Sem borda, pronto. Mais uma vez, pronto. Aqui, só para deixar organizado, tá? Então, aqui, olha, cada uma dessas restrições, lembra que a gente tinha uma variável de folga que a gente colocava? Então, na hora de a gente buscar o resultado, vai aparecer aqui essa variável de folga, tá? Então, agora a gente vai montar, vocês entenderam como é que a gente monta aqui? Ó? A gente monta função objetivo, as restrições e uma coluna utilizada, outra disponível, tá? Agora a gente vai colocar fórmulas para poder resolver este problema, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, no utilizado, eu vou dar igual, eu vou pegar o valor aqui de x1, ó, D8, vezes o valor que eu vou achar para a solução, que vai aparecer a solução aqui, ó, do x1 do x2. Então, ó, D8 vezes D12 mais E8 F4 vezes E12 F4. Sempre fixas as células, tá? Então, a gente vai fazer D8 vezes D12 mais E8 vezes E12. Agora aqui é a mesma coisa, ó, eu vou fazer o D9 fixar vezes o D12 fixar mais o E9 fixar, apertar F4, tá? Vezes o E12 F4. Ok? Agora aqui, mesma coisa, ó. D10. Tenta entender o que eu estou fazendo em vez de decorar a fórmula. Ó, então, o que eu estou pegando? Eu estou fazendo aqui nessa linha, esse vezes esse mais esse vezes esse. Nessa linha aqui, ó, esse vezes esse mais esse vezes esse. Agora nessa linha, esse vezes esse mais esse vezes esse. Então, igual esse D10 vezes D12 mais E10, ok? F4 vezes E12. F4. Certo? Deixa eu ver se está aqui, se está certinho. Tá. Muito bem. Aí aqui em Z, tá certo? A gente vai colocar o seguinte, ó. O que vai ser o resultado da função Z? A função Z não é o valor máximo que eu vou encontrar? Então ele vai ser resultado de multiplicar 3 vezes o valor que eu encontrar o x1, mais 2 vezes o valor que eu encontrar para x2. Então como é que vai ser a solução do meu Z? Vai ser o seguinte, ó. D6 vezes aqui o valor onde eu vou encontrar a solução, D12, mais E6 F4 vezes aqui o E12, tá? Então é função objetivo vezes os valores que eu encontrar para x2, x1 e x2, tá? Muito bem. Aí tá, aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá no solver, dados, solver, ok? Então, olha, primeira coisa, definir o objetivo. Qual célula que está o meu objetivo? Tá aqui na... Aí vocês vão clicar aqui, ó. O meu objetivo, a minha função objetivo vai sair aqui no valor de Z, tá? A função é maximizar ou minimizar? Maximizar. Vou alterar qual célula? Aonde que vai me aparecer o resultado do x1 e x2? Então, aqui, ó. Esses dois aqui, ó. D12 e 12. Tá? Aí agora eu vou começar a adicionar variáveis de acordo com a restrição. Ó, como é que eu vou fazer? Ó, eu vou adicionar. Então é o seguinte, ó, isso daqui do utilizado tem que ser menor ou igual ao disponível. Então você vai clicar, ó, G8 menor ou igual a H8. G8 menor ou igual a H8. Adicionar. Agora, qual que é a próxima? G9 menor ou igual a H9. Adicionar. Qual que é a próxima? G10 menor ou igual a H10. Ok. Aí já vai aparecer as restrições aqui, tá?
Então, continuando aqui, ó, quando você tem variáveis que não podem ser negativas, você clica aqui, ó, tornar variáveis irrestritas não negativas, tudo bem? Então é isso, gente. Agora a gente vai resolver, tá? Eu aconselho vocês a terem só uma planilha do Excel aberta, porque senão pode dar algum problema, tá? Resolver. Isso. Às vezes demora para aparecer. Aí é o seguinte, eu quero obter o relatório de resposta, tá? Depois a gente vai obter o relatório de sensibilidade e a gente vai analisar ele. Então só o relatório de resposta, ok? Vai abrir aqui, ó, o relatório de respostas, tá certo? Então, olha, vamos ver, ó, vamos interpretar aqui. Está dizendo o seguinte, qual que é o valor da célula máxima objetivo? 180, certo? O que mais? Vamos ver aqui em cima. Qual que é o valor das células variáveis que a gente achou? O x1, 20, e o valor do x2, 60, tá? Aí aqui eu tenho as variáveis de folga que a gente adiciona, lembra? A xf1, xf2, xf3, de acordo com o número de restrições, né? Então eu tenho aqui, olha, vou olhar aqui o valor, ó, tá vendo o valor que me deu? Me deu, aqui já dá a resposta, ó, tá vendo o valor de x1, 20, o valor de x2, 60 e de z, 180. Agora aqui, olha, vamos entender o seguinte, eu tenho disponível, não é a restrição até no máximo 100, aqui, não era uma restrição até no máximo 80, não é uma restrição até no máximo 40, tá? Então é o seguinte, ó, nessa primeira restrição, que eu tinha até 100 disponível, eu utilizei 100. Nessa restrição 2, que tinha até 80 disponível, eu utilizei 80. Nessa restrição 3, que tinha até 40 disponível, eu usei somente 20. Tá? Então aqui no relatório de resposta vai mostrar exatamente aquilo. As variáveis de folga, que o valor do disponível foi igual ao do utilizado, aqui, ó, vai me dar um status de associação, tá? Então associação seria quando eu encontro aquela a parte básica embaixo, vocês se lembram que tinha a solução 100 ou 010 ou 001, tá? Aí é o seguinte, quando a variável ela é não básica, tá vendo? Eu tenho aqui uma coisa chamada margem de atraso. O que é essa margem de atraso? A margem de atraso é a diferença entre o que eu tenho máximo disponível, que por exemplo na restrição 3 era até no máximo 40, mas eu acabei utilizando só 20. Então aqui ele vai me mostrar a diferença, tá? Entre o disponível e o não disponível. Por isso que também está não associação. Quando é associação aqui, quer dizer que o valor do utilizado é igual ao do disponível. Quando está não associação, tem essa diferença. E vai aparecer um valor aqui para a margem de atraso, tá bom? Então eu poderia utilizar mais 20 ainda, tá certo? Aqui na restrição 3, que eu acabei não utilizando, tá? E o valor encontrado foi igual ao que vocês fizeram pelo Simplex, né? Então agora vamos para a nossa atividade prata, tá bom? A atividade prata que a gente vai fazer, a atividade prata que a gente fez lá na primeira aula, eu acho que é do arrendamento da fazenda, tá bom? Depois vocês procuram ler de novo, tá? Eu vou colocar aqui nos slides todas as formulações que a gente fez em sala de aula, no quadro, tá bom? Então vamos olhar aqui o quadro da fazenda, tá? A atividade da fazenda. Então o sistema de equações é esse daqui, tá bom? Que a gente tinha, tá? Então a gente vai montar isso daqui no Solver de novo. Então, lembrando, vamos sempre começar aqui na planilha C5, tá? Então na planilha C5, a gente vai colocar do lado dela x1, x1, x2, x3, ok? Vou só centralizar aqui, tá? Isso aqui não quer sumir. Sumiu. Agora, ó, função objetivo, ok? E vou colocar tudo em Arial também. Por quê? Porque é frescura. Função objetivo, tá? Então vou colocar aqui, tô montando um quadradinho. Depois, restrição 1, tá? Restrição 2, restrição 3, isso, tem 3 restrições, ok? Também vou colocar a borda aqui, certo? Aqui, ó, o que a gente vai colocar? Vamos olhar lá, o utilizado e disponível, tá? Utilizado e disponível.
É meio que montar o quadro que a gente fazia antes, não sei se vocês lembram, o quadro que a gente fazia no quadro, né, a tabelinha. Então a gente está montando aqui no Excel, tá? Então utilizado, disponível, vou colocar aqui. E aqui embaixo o que é mesmo? Aqui embaixo é o nosso Z, né, solução, tá? Para os valores, solução. Para os valores de x1, x2 e x3, ok? E aqui é o nosso valor de Z, que a gente vai querer saber também, ok? Eu vou só colocar aqui uma outra cor, aqui também, tá? Aqui tá mesclado, pronto. Só para fazer legalzinho, né, gente? Deixa eu ver aqui, isso. E vou colocar aqui, tá? Aqui também eu coloco com uma outra cor. Preto. Tudo em negrito. E outra coisa que eu gosto de fazer também é retirar as linhas de grade. Então, vou lá em layout de página, retirar as linhas de grade, tá? Então, tem um problema montado aqui, ok? Da atividade prata, da atividade da fazenda. Vamos lá. Vamos montar esse sistema aqui, ó. Função objetivo, 300x1 mais 400x2 mais 500x3. Restrição 1, 100x2, desculpa, 100x2. 100x2 mais 200x3 menor ou igual a 14.000. Eu sempre coloco aqui no disponível, tá? Agora a segunda, ó, 10.000 x2, tem 10.000 aqui? Não. Cuidado com o número de zeros, hein? 10.000 mais... não, é 100.000, desculpa, não é 10.000 não. 100.000 mais 200.000 x3 menor ou igual a 1.275.000, ok? Depois, x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 100. Faltou só colocar o símbolo aqui, tá, gente? Pra gente saber o que a gente está fazendo. Menor ou igual, menor ou igual. E aqui, quando não tem o valor da variável, a gente põe 0, tá? Então tá, tenho o meu sistema montado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito no anterior, ó. Vou multiplicar esse por esse, mais aqui, né? Esse por esse, mais esse por esse. Aí aqui nesse daqui, ó, multiplicar esse por esse, mais esse por esse, mais esse por esse. Tá bom? E por aí por diante, e assim por diante. Então vamos lá, ó. Utilizado. Então, só vou colocar aqui, isso. Utilizado vai ser esse D8 vezes D12, não esquece de fixar, mais E8 F4 vezes E12 F4, mais F8 F4 vezes F12 F4. F4 para fixar, tá, gente? Ó. Então, a fórmula D8 vezes D12 mais E8 vezes E12 mais F8 vezes F12. Por isso que eu falei para vocês começarem no mesmo local que eu comecei aqui, ó, no C5, tá? Então, tudo bem, vamos continuar. Agora aqui, restrição 2, F4 vezes a solução D12, F4, mais E9, F4, vezes E12, F4, mais F9, vezes F12. Ok? Aqui, esqueci de fixar. Isso, mais E10 vezes E12, mais... não dá para clicar aqui por causa da fórmula, então eu vou escrever, tá? F10, F4, vezes F12. Então, vamos ver se essa fórmula está certa.
Ó, você tem que multiplicar um pelo outro, tá certo? Todos fixados. Aqui, ó, um pelo outro, tá certo? E aqui, um pelo outro, tá certo, tá? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar a nossa função objetivo aqui, né? Como é que vai ser? Vai ser igual a o valor lá da função objetivo vezes o valor aqui onde vai encontrar a solução, tá? Mais o valor lá da função objetivo vezes o valor aqui da função, mais o valor lá da função objetivo vezes o valor aqui da função, ok? Então, são esse vezes esse vezes esse vezes esse, certo? Pá, cliquei sem querer ali. Isso, tá certo. Então, tá tudo certinho aqui, tá batendo, ok. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai achar lá em dados, solver, ok? Em solver, a gente vai, primeiro, onde está a nossa função objetivo? Tá aqui, ó. E 12. Uma função de maximização, minimização, maximização. Quais células que eu vou variar? É sempre essas células aqui, ó, onde vai aparecer o valor de x, tá? Depois, sujeito à restrição. Aí eu vou adicionar. Você vai colocar essa daqui menor ou igual a essa. Ok? Menor ou igual porque é esse exemplo. Pode ser que seja diferente, tá? Adicionar. Depois, aqui a segunda. Menor ou igual a aqui o H9 menor ou igual a I9. Adicionar. Depois H10 menor ou igual a I10. Adicionar. Ok. Ah, tem que apertar OK antes. Então pode só cancelar que já aparece aqui, ó. Tá? O H10, o H8, o H9. Às vezes parece fora de ordem, não tem problema, tá? Tem restrição não negativa? Tem. Aqui o método, gente, pode ser pelo simplex, que é o que a gente costuma, tá? E o evolucionário. Mas esse aqui, ó, GRG, ele é mais robusto, então deixa ele, tá? GRG, tá bom? Todas as opções, todos os caminhos levam a Roma, então tanto faz, tá? Mas eu uso sempre esse aqui. Vou clicar em resolver. Vai aparecer essa tela e eu quero ver a análise de relatório de respostas primeiro, tá? Ok. Então, apareceu aqui não negatividade. Espera aí, deixa eu... Então, continuando aqui, ó, quando você tem variáveis que não podem ser negativas, você clica aqui, ó, tornar variáveis irrestritas não negativas, tudo bem? Então é isso, gente, agora a gente vai resolver, tá? Eu aconselho vocês a terem só uma planilha do Excel aberta, porque senão pode dar algum problema, tá? Resolver. Isso, às vezes demora para aparecer. Aí é o seguinte, eu quero obter o relatório de resposta, tá? Depois a gente vai obter o relatório de sensibilidade e a gente vai analisar ele. Então, só o relatório de resposta, ok? Vai abrir aqui, ó, o relatório de respostas, tá certo? Então, olha, vamos ver, ó, vamos interpretar aqui. Tá dizendo o seguinte, qual que é o valor da célula máxima objetivo? 180, certo? O que mais? Vamos ver aqui em cima. Qual que é o valor das células variáveis que a gente achou? O x1, 20, e o valor do x2, 60. Tá? Aí aqui eu tenho as variáveis de folga que a gente adiciona, lembra? A xf1, xf2, xf3, de acordo com o número de restrições, né? Então eu tenho aqui, olha, vou olhar aqui o valor, ó, tá vendo o valor que me deu? Me deu, aqui já dá a resposta, ó, tá vendo? O valor de x1, 20, o valor de x2, 60 e de z, 180. Agora aqui, olha, vamos entender o seguinte, eu tenho disponível, não é a restrição até no máximo 100, aqui? Não era uma restrição até no máximo 80? Não é uma restrição até no máximo 40? Tá? Então é o seguinte, ó, nessa primeira restrição, que eu tinha até 100 disponível, eu utilizei 100. Nessa restrição 2, que tinha até 80 disponível, eu utilizei 80. Nessa restrição 3, que tinha até 40 disponível, eu usei somente 20. Tá? Então aqui no relatório de resposta vai mostrar exatamente aquilo. As variáveis de folga, que o valor do disponível foi igual ao do utilizado, aqui, ó, vai me dar um status de associação, tá? Então associação seria quando eu encontro
a parte básica embaixo, vocês se lembram que tinha a solução 100 ou 010 ou 001, tá? Aí o seguinte, quando a variável ela é não básica, tá vendo? Eu tenho aqui uma coisa chamada margem de atraso. O que é essa margem de atraso? A margem de atraso é a diferença entre o que eu tenho máximo disponível, que, por exemplo, na restrição 3 era até no máximo 40, mas eu acabei utilizando só 20. Então aqui ele vai me mostrar a diferença, tá? Entre o disponível e o não disponível. Por isso que também está não associação. Quando é associação aqui, quer dizer que o valor do utilizado é igual ao do disponível. Quando está não associação, tem essa diferença. E vai aparecer um valor aqui para a margem de atraso, tá bom? Então eu poderia utilizar mais 20 ainda, tá certo? Aqui na restrição 3, que eu acabei não utilizando, tá? E o valor encontrado foi igual ao que vocês fizeram pelo simplex, né? Então agora vamos para a nossa atividade prata, tá bom? A atividade prata que a gente vai fazer, a atividade prata que a gente fez lá na primeira aula, eu acho que é do arrendamento da fazenda, tá bom? Depois vocês procuram ler de novo, tá? Eu vou colocar aqui nos slides todas as formulações que a gente fez em sala de aula, no quadro, tá bom? Então vamos olhar aqui o quadro da fazenda, tá? A atividade da fazenda. Então o sistema de equações é esse daqui, tá bom? Que a gente tinha, tá? Então a gente vai montar isso daqui no solver de novo. Então, lembrando, vamos sempre começar aqui na planilha C5, tá? Então na planilha C5, a gente vai colocar do lado dela x1, x1, x2, x3, ok? Vou só centralizar aqui, tá? Isso aqui não quer sumir. Sumiu. Agora, ó, função objetivo, ok? E vou colocar tudo em Arial também. Por quê? Porque é frescura. Função objetivo, tá? Então vou colocar aqui, tô montando um quadradinho. Depois, restrição 1, tá? Restrição 2, restrição 3. Isso, tem 3 restrições, ok? Também vou colocar a borda aqui. Certo? Aqui, ó, o que a gente vai colocar? Vamos olhar lá, o utilizado e disponível, tá? Utilizado e disponível. É meio que montar o quadro que a gente fazia antes, não sei se vocês lembram, o quadro que a gente fazia no quadro, né? A tabelinha. Então a gente está montando aqui no Excel, tá? Então, utilizado, disponível, vou colocar aqui. E aqui embaixo, o que é mesmo? Aqui embaixo é o nosso Z, né? Solução, tá? Para os valores, solução. Para os valores de x1, x2 e x3, ok? E aqui é o nosso valor de Z, que a gente vai querer saber também, ok? Eu vou só colocar aqui com uma outra cor, aqui também, tá? Aqui tá mesclado. Pronto. Só para fazer legalzinho, né, gente? Deixa eu ver aqui, isso. E vou colocar aqui, tá? Aqui também eu coloco com uma outra cor. Preto. Tudo em negrito. E outra coisa que eu gosto de fazer também é retirar as linhas de grade. Então eu vou lá em layout de página, retirar as linhas de grade, tá? Então tem um problema montado aqui, ok? Da atividade prata, da atividade da fazenda. Vamos lá. Vamos montar esse sistema aqui, ó. Função objetivo, 300x1 mais 400x2 mais 500x3. Restrição 1, 100x2 mais 200x3 menor ou igual a 14.000. Eu sempre coloco aqui no disponível, tá? Agora a segunda, ó, 10.000 x2, tem 10.000 aqui? Não. Cuidado com o número de zeros, hein? 10.000 mais
Ah, não, é 100 mil, desculpa, não é 10 mil não. 100 mil mais 200 mil x3 menor ou igual a 1.275.000, ok? Depois, x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 100. Faltou só colocar o símbolo aqui, tá, gente? Pra gente saber o que a gente está fazendo. Menor ou igual, menor ou igual. E aqui, quando não tem o valor da variável, a gente põe 0, tá? Então tá, tenho o meu sistema montado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito no anterior, ó. Vou multiplicar esse por esse, mais aqui, né? Esse por esse, mais esse por esse. Aí aqui nesse daqui, ó, multiplicar esse por esse, mais esse por esse, mais esse por esse. Tá bom? E por aí por diante, e assim por diante. Então vamos lá, ó. Utilizado. Então, só vou colocar aqui, isso. Utilizado vai ser esse D8 vezes D12, não esquece de fixar, mais E8 F4 vezes E12 F4, mais F8 F4 vezes F12 F4. F4 para fixar, tá, gente? Ó. Então, a fórmula D8 vezes D12 mais E8 vezes E12 mais F8 vezes F12. Por isso que eu falei para vocês começarem no mesmo local que eu comecei aqui, ó, no C5, tá? Então, tudo bem, vamos continuar. Agora aqui, restrição 2. F4 vezes a solução D12, F4, mais E9, F4, vezes E12, F4, mais F9 vezes F12. Ok? Aqui, esqueci de fixar. Isso, mais E10 vezes E12, mais... não dá para clicar aqui por causa da fórmula, então eu vou escrever, tá? F10, F4, vezes F12. Então, vamos ver se essa fórmula está certa. Ó, você tem que multiplicar um pelo outro, tá certo? Todos fixados. Aqui, ó, um pelo outro, tá certo? E aqui, um pelo outro, tá certo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar a nossa função objetivo aqui, né? Como é que vai ser? Vai ser igual a o valor lá da função objetivo vezes o valor aqui onde vai encontrar a solução, tá? Mais o valor lá da função objetivo vezes o valor aqui da função, mais o valor lá da função objetivo vezes o valor aqui da função, ok? Então, são esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse, certo? Pá, cliquei sem querer ali. Isso, tá certo. Então, tá tudo certinho aqui, tá batendo, ok. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai achar lá em dados, solver, ok? Em solver, a gente vai primeiro, onde está a nossa função objetivo? Tá aqui, ó. E 12. Uma função de maximização ou minimização? Maximização. Quais células que eu vou variar? É sempre essas células aqui, ó, onde vai aparecer o valor de x, tá? Depois, sujeito à restrição. Aí eu vou adicionar. Você vai colocar essa daqui menor ou igual a essa. Ok? É menor ou igual porque é esse exemplo. Pode ser que seja diferente, tá? Adicionar. Depois, aqui a segunda. Menor ou igual a aqui o H9 menor ou igual a I9. Adicionar. Depois H10 menor ou igual a I10. Adicionar. Ok. Tem que apertar OK antes. Então pode só cancelar que já aparece aqui, ó. Tá? O H10, o H8, o H9. Às vezes parece fora de ordem, não tem problema, tá? Tem restrição não negativa? Tem. Aqui o método, gente, pode ser pelo simplex, que é o que a gente costuma, tá? E o evolucionário. Mas
Esse aqui, ó, GRG, ele é mais robusto, então deixa ele, tá? GRG. Só deu um corte no vídeo aqui, tá? Então vou mostrar de novo o que eu fiz. Então já deu o valor aqui, mas eu vou mostrar de novo. Eu apertei resolver, ok? E depois o relatório de resposta, ok? Então, primeira coisa, antes de dar o relatório de resposta, ele já dá a resposta na própria tela. Então, qual que era a pergunta lá da nossa atividade prata? Quantos alqueires ele deve destinar a cada atividade para proporcionar o melhor retorno? Então, é muito interessante porque é o seguinte, ele deve proporcionar 87,25 alqueires, que são 100 alqueires, né? Para a atividade X1, o que era a atividade X1? Plantio, arrendamento, ok? X2 era pecuária, então a pecuária X2, então 12,75 para pecuária, tá? E para o terceiro, que era plantio de soja, não deve disponibilizar nada, porque não vai dar tanto lucro para ele, entendeu? Então essa aqui é uma das coisas mais interessantes da pesquisa operacional. Você pode decidir soluções de uma maneira matemática, dando a melhor solução possível, entendeu? Então muita gente ganha muito dinheiro com a pesquisa operacional. Mas vamos olhar aqui então agora o relatório de respostas, tá? Então, lá, o valor máximo que ele deu de lucro para esse empresário é R$ 31.275, tá? As células variáveis, o valor de X1 de X2 aqui, ó, tá certo? Os dois somados dão 100. E aqui, a solução do X3, 0, né? E aqui, por último, tem aquilo que eu falei, ó, o que é associação e não associação. Quando eu tenho associação aqui, ó, a margem de atraso é 0, ou seja, quando eu tenho associação, o valor que eu utilizei é o mesmo valor que o disponível. Eu utilizei o máximo disponível. Tá vendo? Utilizei o máximo disponível na restrição 3. Só na restrição 1 que eu não utilizei. Então a diferença entre o disponível e o utilizado, 14.000 menos 1.275, vai ser esse daqui, ó, vai aparecer o status de não associação e a margem de atraso. A margem de atraso, ou seja, o que eu deixei de utilizar naquela restrição, que era 14.000 menos 1.275, que vai me dar 12.725. Tá certo? Então é isso, gente. A aula de hoje eu vou colocar mais 2 exercícios para vocês fazerem, tá? Se vocês quiserem fazer os exercícios anteriores da nossa aula também, tá? A gente vai fazendo, tá? Até mais, obrigado. Só deu um corte no vídeo aqui, tá? Então eu vou mostrar de novo o que eu fiz. Então já deu o valor aqui, mas eu vou mostrar de novo. Eu apertei resolver, ok? E depois o relatório de resposta, ok? Então, primeira coisa, antes de dar o relatório de resposta, ele já dá a resposta na própria tela. Então, qual que era a pergunta lá da nossa atividade prata? Quantos alqueires ele deve destinar a cada atividade para proporcionar o melhor retorno? Então é muito interessante porque é o seguinte, ele deve proporcionar 87,25 alqueires, que são 100 alqueires, né? Para a atividade X1, o que era a atividade X1? Plantio, arrendamento, ok? X2 era pecuária, então a pecuária X2, então 12,75 para pecuária, tá? E para o terceiro, que era plantio de soja, não deve disponibilizar nada, porque não vai dar tanto lucro para ele, entendeu? Então essa aqui é uma das coisas mais interessantes da pesquisa operacional. Você pode decidir soluções de uma maneira matemática, dando a melhor solução possível, entendeu? Então muita gente ganha muito dinheiro com a pesquisa operacional. Mas vamos olhar aqui então agora o relatório de respostas, tá? Então, lá, o valor máximo que ele deu de lucro para esse empresário é R$ 31.275, tá? As células variáveis, o valor de X1 de X2 aqui, ó, tá certo? Os dois somados dão 100. E aqui, a solução do X3, 0, né? E aqui, por último, tem aquilo que eu falei, ó, o que é associação e não associação. Quando eu tenho associação aqui, ó, a margem de atraso é 0, ou seja, quando eu tenho associação, o valor que eu utilizei é o mesmo valor que o disponível. Eu utilizei o máximo disponível. Tá vendo? Utilizei o máximo disponível na restrição 3. Só na restrição 1 que eu não utilizei. Então a diferença entre o disponível e o utilizado, 14.000 menos 1.275, vai ser esse daqui, ó, vai aparecer o status de não associação e a margem de atraso. A margem de atraso, ou seja, o que eu deixei de utilizar naquela restrição,
que era 14.000 menos 1.275, que vai me dar 12.725. Tá certo? Então é isso, gente. A aula de hoje eu vou colocar mais 2 exercícios para vocês fazerem, tá? Se vocês quiserem fazer os exercícios anteriores da nossa aula também, tá? A gente vai fazendo, tá? Até mais, obrigado. Só deu um corte no vídeo aqui, tá? Então vou mostrar de novo o que eu fiz. Então já deu o valor aqui, mas eu vou mostrar de novo. Eu apertei resolver, ok? E depois o relatório de resposta, ok? Então, primeira coisa, antes de dar o relatório de resposta, ele já dá a resposta na própria tela. Então, qual que era a pergunta lá da nossa atividade prata? Quantos alqueires ele deve destinar a cada atividade para proporcionar o melhor retorno? Então, é muito interessante porque é o seguinte, ele deve proporcionar 87,25 alqueires, que são 100 alqueires, né? Para a atividade X1, o que era a atividade X1? Plantio, arrendamento, ok? X2 era pecuária, então a pecuária X2, então 12,75 para pecuária, tá? E para o terceiro, que era plantio de soja, não deve disponibilizar nada, porque não vai dar tanto lucro para ele, entendeu? Então essa aqui é uma das coisas mais interessantes da pesquisa operacional, você pode decidir soluções de maneira matemática, dando a melhor solução possível, entendeu? Então, muita gente ganha muito dinheiro com a pesquisa operacional. Mas vamos olhar aqui, então, agora o relatório de respostas, tá? Então, lá, o valor máximo que ele deu de lucro para esse empresário é R$ 31.275, tá? As células variáveis, o valor de X1 de X2 aqui, ó, tá certo? Os dois somados dão 100. E aqui a solução do x3, 0, né? E aqui por último tem aquilo que eu falei, ó, o que é associação e não associação. Quando eu tenho associação aqui, ó, a margem de atraso é 0, ou seja, quando eu tenho associação, o valor que eu utilizei é o mesmo valor que o disponível. Eu utilizei o máximo disponível, tá vendo? Utilizei o máximo disponível na restrição 3. Só na restrição 1 que eu não utilizei. Então, a diferença entre o disponível e o utilizado, 14.000 menos 1.275, vai ser esse daqui, ó, vai aparecer o status de não associação e a margem de atraso. A margem de atraso, ou seja, o que eu deixei de utilizar naquela restrição, que era 14.000 menos 1.275, que vai me dar 12.725. Tá certo? Então eu vou pedir como tarefa para vocês, pessoal, vocês escolherem 3 exercícios da lista, tá? Pode fazer de dupla, não tem problema. No máximo 2, tá bom? E depois vocês mandam para mim lá no Google Classroom, onde eu vou deixar a atividade. Então vocês vão fazer a formulação do exercício e colocar no Solver, tá? Pode colocar só a planilha do Solver no Google Classroom para mim, tá bom? Então a tarefa vai ficar até semana que vem, certo? Muito obrigado, até mais.